Olá, eu sou Cláudio Santos de Jesus, pastor da Igreja Presbiteriana do Glória, Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de compartilhar com vocês uma singela reflexão no Salmo de número 17. Vamos ler somente 3 versículos, o primeiro, o 8º e o 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Versículo 8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Versículo de número 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Esse salmo, como intitulado aí, ele é uma súplica pela proteção divina, é uma oração de Davi, e alguns entendem que o contexto era quando Saul perseguia, mesmo os súditos de Saul, o rei Saul. E Davi então recorre a Deus por auxílio, por ajuda, mediante as circunstâncias que ele estava enfrentando. É interessante porque ele se utiliza aqui de 2 figuras de linguagem, no versículo 8, da menina dos olhos, que é essa parte sensível dos nossos olhos, e de Deus como tendo aí asas, esconde-me à sombra das tuas asas. Então ele expressa a sua fragilidade mediante o conflito, o problema, mas ele aponta também um lugar cujo qual ele pode recorrer, que ele pode verdadeiramente encontrar refúgio seguro, refúgio certo. É a mesma ideia do Salmo 91, versículo 1, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Traz a ideia de proximidade, de intimidade. A sombra, ela é vista a partir do momento que nós aproximamos o objeto da luz, ele emite ali uma sombra. Então essa ideia de sombra é de proximidade. E proximidade em relação a Deus traz a ideia de intimidade. É interessante porque o salmista, ele se utiliza de 2 verbos no versículo 1, que é o verbo ouvir e o verbo atender. E ele diz então, ainda no versículo 1, ouve, Senhor, a causa justa. Ou seja, perceba, Senhor, dê atenção, entenda o que está sendo dito na oração. E o segundo atende ao meu clamor, ou responde com base no que se ouve na minha oração. E por fim, ele repete o verbo ouvir, dá ouvidos à minha oração. É acreditar no que se ouve. Acredite, Senhor. Então, ele pede a Deus para que Deus esteja entendendo o que lhe está sendo pedido, que Deus estivesse acreditando de fato na sua necessidade e, por fim, atendendo. É o que nós observamos. E é interessante porque a ênfase do salmista não está na sua necessidade, mas está na justiça divina. Deus justo que responde à oração do justo. E por que o salmista tinha essa convicção de orar a Deus e Deus haveria de respondê-lo? Exatamente com base na justiça divina é que ele então recorre a Deus nesses termos. O Deus justo se compraz na justiça. O Deus justo é favorável ao seu povo, como está registrado no Salmo de número 30, versículo 5, a parte B e C, que é aí um salmo de Davi também. O seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa era a ideia do salmista, por isso ele recorre ao Senhor ao se recolher. E ele entende também que ao acordar ele haveria de contemplar o favor divino. Vejamos o versículo 15 do capítulo 17 dos Salmos. Eu, porém, na tua justiça contemplarei a tua face quando acordar e me satisfarei com a tua semelhança. Observe, então, que ele tinha essa esperança no seu coração. O salmista tinha convicção de que acordaria e contemplaria a resposta do Senhor, como descrito também no Salmo de seu filho Salomão, o Salmo de número 127, versículo 2, parte B. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Deus não está nos chamando aqui para cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam como um passo de mágica, não é isso.
está aqui chamando a nossa atenção para a necessidade de, antes de nos recolhermos, colocarmos os nossos anseios diante de Deus e esperar em Deus, que é possível que ao acordarmos haveremos de contemplar a resposta do Senhor. É o dormir com o problema e acordar com a solução. Essa é a ideia dos Salmos. Logo, esses Salmos, antes de tudo, é Deus se utilizando de uma necessidade de Davi para revelar-se ao homem como Deus justo que é. Toda a Escritura é a história de Deus, não é a história de homens. Não importa a natureza da nossa diversidade, se nos portarmos de modo digno, certamente seremos ouvidos pelo Senhor em tempo oportuno. Se não, vejamos em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Portanto, eu gostaria de deixar-lhes essa reflexão. Que nós possamos descansar na certeza de que Deus justo há de fazer justiça em nossas vidas. Ele há de nos abençoar. Ele há de fazer com que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas e das circunstâncias que Ele nos permite vivenciá-las. Que Deus nos abençoe. Que as suas bênçãos infinitas nos sejam sempre perceptíveis. Amém.